Então agora vamos para o exemplo de teste de hipótese para média do caso 2. Esse exemplo está lá no slide 15 das nossas aulas. Então fala o seguinte: uma panificadora afirma que o pão francês tem massa igual a 100 gramas. Ok? Então essa é a afirmação feita pela padaria. Então vou colocar aqui: afirmação que, em média, o pão francês tem 100 gramas. Ok? Uma amostra com 8 pães mostrou os seguintes resultados. Bom, agora eu tenho os resultados, então, da minha amostra. O primeiro pãozinho teve 100 gramas, o segundo 102, depois 99, outro 99, 103, 105, 101 e 96. Beleza? Eu quero saber, ó, ao nível de 10% de significância. Quero testar a hipótese de que a massa do pão seja diferente do valor informado pela padaria. Então, olha lá, pessoal. Com isso, eu já consigo montar a minha hipótese. Ó. Eu vou colocar aqui, primeira etapa da nossa receita, elaborar hipóteses. Hipótese H0 sempre vai levar o sinal do igual na hipótese H0. Então, eu vou dizer que a média das massas é igual a 100 gramas. Contra uma hipótese alternativa de que essa média seja diferente de 100 gramas. Ok? Esse sinal diferente, pessoal, ele nos conduz a um teste bilateral. O que significa o teste ser bilateral? Ele vai ter região de rejeição nas duas caudas da curva, do lado esquerdo e do lado direito. Ok? Bom, segundo passo de qualquer teste de hipótese é fixar o nível de significância. O exercício pediu que se trabalhasse com 10%. Então, 0,10. Ok? E agora chega na terceira etapa, que é a estatística. Mas para calcular a estatística, eu tenho que verificar se o caso utilizado é 1 ou 2. Quem define se o caso é 1 ou 2 é o fato de você conhecer ou não o desvio padrão populacional. Como nesse enunciado nada foi dito sobre o desvio padrão populacional, ou seja, o nosso sigma é desconhecido, nós vamos trabalhar com o caso 2. Ok? Então eu vou buscar no formulário o que resolve o caso 2. E aí eu encontro o seguinte, ó, T igual x barra menos mi dividido por S sobre raiz de N. Ok? Eu conheço o valor da média mi que vem lá da minha hipótese. E eu conheço o N, que é igual a 8 pães. Mas eu não conheço x barra e não conheço S. Qual vai ser o meu recurso, pessoal? Ou utilizar as fórmulas amostrais para o cálculo manual, ou, novamente, buscar a calculadora. E é isso que eu vou fazer. Então, ó, novamente o procedimento da calculadora. Vamos começar limpando a memória dela. Shift, Mode, 3, igual. Apareceu um monte de risquinho aí. Limpei a memória. Inicia de novo, AC. Vamos entrar no modo estatístico. Para isso, Mode 2. Ficou marcando lá na tela SD. Ótimo. Agora digitar valores, pessoal. Primeiro valor, 100. M+. Segundo, 102. M+. 99. M+. 99. M+. 103. M+. 105. M+. 101. M+.
E por fim, 96 e finaliza com M+. Então tá lá registrado Eninho igual a 8. Para pegar o valor da média amostral x barra, comando Shift 2, 1 igual. Então tá lá, já vou anotar aqui. A minha média x barra é 100,625 gramas. Ok? Procedimento agora para desvio padrão amostral. Shift 2, 3 igual 2,77. Então vou anotar aqui. S igual 2,77 também gramas. O desvio padrão apresenta a mesma unidade de medida original. Então, utilizamos a calculadora para fazer isso. Vocês devem utilizar a calculadora, pessoal. Evita cometer erros bobos, né? Um errinho de contas aí que a calculadora pode fazer para a gente. Vamos substituir 100,625 menos o μ, que vem lá da nossa hipótese H0, ó, 100, isso dividido pelo S, que acabamos de encontrar, 2,77, que ainda é dividido pela raiz quadrada de 8. Ok? Com calma, vocês têm que chegar nesse resultado, ó, 0,638. Esse é o valor da nossa estatística. Esse é o valor que nos dá a diferença padronizada. Com quem que eu tenho que comparar essa diferença? Eu tenho que construir o quarto passo do meu teste, que é o gráfico. Ok? Essa é uma distribuição T. Então eu já sei que eu vou precisar de calcular graus de liberdade. Já vou calcular aqui, ó. Grau de liberdade GL é uma unidade a menos que o tamanho da minha amostra. Ou seja, 8 menos 1 igual a 7. A curva T, ela tem o formato de sino. Ok? Aqui estão os meus valores de x. O centro dela é o 0. E agora, pessoal, o nosso teste, ele foi conduzido de forma bilateral. Olha o sinal de diferente lá no H1. Bilateral. Isso significa que eu tenho região de rejeição nas duas caudas. Primeira região de rejeição aqui, cauda esquerda. Segunda, na cauda direita. O centro é a minha região de aceitação do H0. Como eu tenho duas regiões de rejeição, eu tenho que cortar o meu alfa em duas partes iguais. Então, se eu estava trabalhando com 10%, alfa sobre 2 vai ser igual a 0,05. O mesmo correndo para o lado de cá. O centro tem a minha confiança, que é de 90%. Ok? Então eu tenho que buscar esse valor, pessoal, que separa aceitação de rejeição. Para isso, é só procurar a tabela T, a coluna 0,05 e a linha de grau de liberdade 7. Então vamos lá na nossa tabela T procurar isso. Então tá aqui, tabela T. Acho a coluna, ó, 0,05 e cruzo com a informação da linha 7, ó. Então eu encontro o valor 1,895. Ok? Então vou colocar isso 1,895. Esse é o valor que separa a região de aceitação da rejeição. Lá no lado esquerdo é o mesmo valor, porque a curva é simétrica, só que com sinal negativo. Tudo bem? Finalizando o nosso desenho, eu tenho que posicionar a minha estatística obtida, ó, dentro dessa reta.
Então veja, o zero está aqui. Aqui já é 1,89. Eu tive 0,63. Então a minha estatística está aqui, pessoal. Aqui está o meu 0,63. Que região é essa? É uma região de aceitação. O que significa? Vamos concluir. Começando a nossa conclusão genérica. Aceita-se H0. Pessoal, o que significa aceitar o nosso H0? Vamos lá ver o que era o H0. Estou aceitando H0. Aceitar H0 significa concordar com a padaria. Então, logo, devemos concordar com a padaria. Ou seja, a massa do pão é 100 gramas. E com isso a gente conclui o teste de hipótese do caso 2.